pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no De Olho no Direito, nós vamos falar sobre alienação parental. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, a sua participação é muito importante para nós. Contamos com você para divulgar o nosso canal e assim mais pessoas conhecerem quais são os seus direitos. Vamos então dar início ao vídeo de hoje. O que é alienação parental? A alienação parental é um dos temas mais delicados tratados pelo direito de família, considerando os efeitos psicológicos e emocionais negativos que podem provocar nas relações entre pais e filhos. A prática da alienação parental caracteriza-se como toda interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, provida ou introduzida por um dos pais, pelos avós ou por qualquer adulto que tenha a criança ou adolescente sob a sua guarda ou vigilância. O objetivo da conduta, na maior parte dos casos, é prejudicar o vínculo da criança ou do adolescente com o genitor. A alienação parental fere, portanto, o direito fundamental da criança à convivência familiar saudável, sendo ainda um descumprimento dos deveres relacionados à autoridade dos pais ou decorrentes de tutela ou guarda. Como identificar a situação de alienação parental? Como é que você pode identificar que isso está ocorrendo com o seu filho? A observação de comportamentos tanto dos pais, dos avós ou outros responsáveis, e quanto os filhos também, as crianças, podem indicar a ocorrência desse tipo de prática. No caso das crianças e dos adolescentes submetidos à alienação parental, sinais de ansiedade, nervosismo, agressividade e depressão, dentre alguns outros, podem ser indicativos de que a situação está ocorrendo. A legislação aponta algumas condutas dos pais, avós ou outros responsáveis que caracterizam a prática de alienação parental. Dentre essas práticas, nós vamos apontar algumas práticas, as que mais ocorrem, hoje em dia, sobre alienação parental. Primeira delas, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, é falar mal do outro genitor para a criança. Dificultar o exercício da autoridade parental. Dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor. Dificultar o exercício do direito regulamentado à convivência familiar, que é quando o genitor dificulta o outro ao direito de visita, encontrar ou falar por telefone. Omitir deliberadamente ao genitor informações relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas ou alteração de endereço. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste, contra os avós, para dificultar a convivência deles com a criança ou o adolescente. Ou até mesmo, quando a denúncia é falsa, o juiz pode, até averiguar os fatos, impedir a convivência. Mudar o domicílio para um local distante, sem justificativa, visando unicamente dificultar a convivência da criança ou do adolescente com o genitor ou com os familiares destes ou seus avós. Dando continuidade ao nosso tema de hoje, nós vamos ver então quais são os prejuízos psicológicos ou afetivos para a criança no caso de alienação parental. Independente da relação que o casal estabeleça entre si após a dissolução do casamento ou da união estável, a criança tem o direito de conviver e de manter preservado o seu relacionamento com os pais, com ambos os seus genitores. E é importante, portanto, proteger
proteger a criança desses conflitos ou desavenças que possam haver entre o casal e que impeça eventuais disputas, impedindo que essas eventuais disputas afetem o vínculo entre os pais e os filhos. A figura dos pais geralmente é a principal referência de mundo e de sociedade para os filhos. E em muitas situações, no caso da alienação parental, provoca-se a deterioração dessa imagem, ou seja, essa imagem de sociedade, ela fica prejudicada para a criança. Isso causa impactos não apenas na relação filial entre pais e filhos, mas também na formação da criança, nos seus aspectos intelectual, cognitivo, social e emocional. Quais são as providências que podem ser adotadas pelo juiz nesses casos? Conforme prevê o artigo 6º da Lei 12.318 de 2010, que trata então da alienação parental, uma vez caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência da criança ou do adolescente com o genitor, o juiz poderá, cumulativamente ou não, ou seja, pode ser as duas penas ou mais penas cumuladas, pode ser uma medida só, vai depender do caso, do entendimento judicial para cada caso. Isso sem prejuízo que pode acontecer de haver uma responsabilidade civil ou criminal, segundo a gravidade do caso, adotar as seguintes medidas: advertir o alienador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, ou seja, aquele genitor que está tendo a relação com o seu filho prejudicada, o juiz pode ampliar essa convivência, estipular multa ao alienador, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial ou os dois, determinar a alternação da guarda para guarda compartilhada ou inversão. Nesse caso, se a guarda for unilateral, o juiz pode determinar que ela passe a ser compartilhada ou até mesmo inverter essa guarda. O genitor que detém a guarda e está praticando alienação parental pode vir perder essa guarda para o genitor que está sendo prejudicado nessa relação. Determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou do adolescente. Então, o juiz ele pode tirar a criança ou o adolescente daquele local onde ele está sofrendo alienação parental e determinar em medida cautelar um outro lar para essa criança. Declarar a suspensão ou autoridade parental. Aqui o juiz vai suspender a autoridade parental que aquele genitor que está praticando a alienação parental tem sobre a criança. O objetivo dessas medidas de prevenção e combate à alienação parental consiste em preservar o direito fundamental de convivência familiar saudável, preservando o afeto devido nas relações entre filhos e genitores no seio do grupo familiar. Porque toda criança, ela tem a proteção do ECA, ela tem a proteção constitucional, tem a proteção que o Código Civil traz, então ela está amparada em vários ramos da nossa legislação, vários códigos amparam esse direito de convivência saudável familiar para as crianças, porque a criança ela tem que crescer, desenvolver psicologicamente, socialmente, afetivamente, e o primeiro laço que ela constrói de afetividade, de sociedade, é na família. Então, essa convivência, quando tem alienação parental, ela fica prejudicada. Então, essas medidas que foram apresentadas aqui, elas visam coibir que essa prática venha a acontecer. Esse foi o nosso tema de hoje. Se você tem alguma dica, alguma sugestão que você quer ver aqui no nosso quadro de Olho no Direito, mande para nós os comentários, mande para nós no direct, que à medida do possível nós vamos gravar um vídeo com o conteúdo sugerido. E é claro, continue sempre aqui conosco, de olho no direito.